Lua cheia Escorpião, 1º de maio de 2026, 14 horas e 22 minutos. A lua cheia é uma fase do ciclo lunar em que a lua aparece completamente iluminada no céu. Isso acontece porque ela está posicionada oposta ao Sol em relação à Terra, recebendo luz solar em toda a sua face. Em termos simbólicos, especialmente na astrologia, a lua cheia representa culminação, clareza e revelação. É um momento em que os processos iniciados na lua nova chegam ao seu ápice como frutos que finalmente se mostram maduros. Sua luz ilumina o que antes estava oculto, trazendo consciência e novas compreensões. E com a energia lunar em seu auge, as emoções se intensificam, ampliando sentimentos, sensibilidades e percepções. Essa lua cheia vai nos convidar a refletir sobre o que ainda estamos mantendo por necessidade de segurança, mas que já está pedindo transformação. E onde a vida está nos pedindo mais entrega e confiança no fluxo das mudanças. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero realmente que sim. Eu sou Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal. A gente está conversando sobre a lua cheia, essa lua cheia potente no signo de Escorpião, onde faz uma oposição, o Sol está em Touro e a lua está cheia em Escorpião. E eu vou falar sobre essa configuração da lua em oposição ao Sol, juntamente com um aspecto bem importante e muito potente que está acontecendo nessa lunação, que é uma quadratura em T, como a gente chama na astrologia, onde a gente tem a oposição, uma oposição, no caso aqui, a oposição do Sol e da Lua, e duas quadraturas. A Lua quadra Plutão e o Sol também quadra Plutão. Então, o que é uma quadratura em T? Nós já vamos direto para os aspectos, porque é bem intensa, vai ser bem intensa essa nossa semana. Então, conflitos fortes podem emergir em função dessa quadratura em T, dessa potência dessa quadratura em T. Uma sensação de pressão pode surgir ou de urgência para agir, a gente pode estar sentindo já há alguns dias e também nessa semana, como se a gente estivesse sendo empurrado pela vida para resolver coisas importantes, para resolver. A lua em Escorpião, ela está em oposição ao Sol em Touro. Então, essa configuração aqui, ela traz para nós, essa semana pode trazer, né? Nós temos que ficar bem atentos, revelações emocionais muito fortes, coisas vindo realmente do nosso inconsciente, uma necessidade de encarar algumas verdades internas também, como a gente de repente os outros trazem essa possibilidade, né? A partir do comportamento do outro, nós temos que trabalhar algumas coisas em nós, as nossas emoções, e pode gerar algum conflito entre o que a gente quer manter aqui no Touro e o que a gente precisa mudar. Esse conflito entre manter e mudar vai estar bem forte. Então, é como se algo dentro de nós dissesse: isso já não pode continuar do mesmo jeito, né? Tal situação, tal emoção, tal relacionamento com determinada pessoa não pode continuar do mesmo jeito e a gente tem que transformar. Tanto a Lua quanto o Sol quadrando o Plutão, aqui que está potente, o Plutão tá aqui e ele está pedindo transformação profunda, ele está trazendo uma necessidade de transformação profunda e ele pode trazer essa necessidade de transformação através de crises que vão nos levar a renascimentos, mas
crises, não é uma quadratura que seja uma quadratura fácil. Não é fácil, mas é possível transformar alguma coisa na nossa vida. Então, tudo que está oculto, tudo que está reprimido, o Plutão vai trazer à tona. Traz aqui situações difíceis, traz sombras, traz sentimentos negativos, traz ciúme, traz a necessidade de controle, traz ressentimentos antigos. Então, a gente tem que prestar bastante atenção e tudo isso pode gerar crise, mas sabendo que as crises podem sim ser transformadoras. É uma lua cheia que pode muito bem, se nós soubermos utilizar, pode ser muito alquímica, porque ela vai falar de transformações inevitáveis, de quebra de padrões antigos, de libertação emocional e de recuperação do poder pessoal. Então, todas as transformações que a gente fizer, se a gente estiver aberto a elas, nós podemos usufruir, nós podemos integrar na nossa personalidade como uma coisa extremamente positiva, mas isso só vai acontecer a partir ou através de confrontos, tanto internos quanto externos. Então, dentro a gente pode estar com esse conflito, dentro a gente pode estar com esses questionamentos, ou fora, né? Através das outras pessoas, a gente, então, começa e consegue trabalhar algumas características, algumas emoções, limpar, purificar. Então, essa quadratura, ela não é fácil, ela é uma quadratura difícil, mas que a gente pode refletir sobre o que está vindo à tona. A gente tem que prestar atenção sobre o que vai vir à tona nessa semana e o que a gente está tentando controlar demais e que precisa se transformar, e quais os padrões emocionais profundos estão já ultrapassados, estão necessitando, estão precisando de ser modificados. Então, a gente presta bastante atenção essa semana. Eu já comecei com um aspecto bem difícil, mas agora eu venho para amenizar com um aspecto harmonioso, que é o da Lua em trígono aqui com Júpiter. O Júpiter está em Câncer, a Lua está em Escorpião, e isso é um trígono. E esse aspecto, ele vai nos ajudar a lidar com essa quadratura inteira, porque é um aspecto que cria um equilíbrio, e um equilíbrio bastante importante. As emoções podem ser intensas essa semana, mas a gente não fica sem o suporte que esse trígono da Lua com Júpiter traz para nós. Então, vai nos ajudar a passar por algumas crises sem nos destruir internamente. E isso é bem importante. E é importante porque se a quadratura traz pressão para a transformação, o trígono aqui oferece esse suporte, oferece o sentido da fé e o sentido da expansão, da possibilidade de expandir as nossas emoções. Esse aspecto vai realmente nos ajudar bastante, desenvolver em nós uma capacidade terapêutica, empatia profunda, conexão emocional genuína com os outros. Olhem que aspecto maravilhoso esse do Júpiter em trígono com a Lua para nos auxiliar aqui, né? Claro que a gente tem que evitar os excessos emocionais, né? Ou a superproteção, e a gente precisa também cuidar para não absorver demais o emocional alheio. Isso a gente tem que cuidar. Daí vamos para um outro aspecto também desafiador, mas depois eu já entro com um aspecto harmonioso. Então, esse aspecto desafiador é essa quadratura que o Marte está fazendo com Júpiter. É um conflito entre o impulso de ação que o Marte vai exigir de nós e a emoção e o sentido de proteção e aquela coisa mais caseira, mais pacífica, mais emocional. Então, a gente tem que cuidar com a tendência a exageros e a nossa reatividade essa semana. A gente está com uma energia forte para agir e defender quem a gente ama, mas sem excessos, a gente tem que cuidar. E também a gente precisa equilibrar a ação com sensibilidade. Isso é uma coisa que a gente precisa fazer. A gente tem que controlar os excessos essa semana. Mas vem outro aspecto muito harmonioso que é o que a Lua está fazendo em trígono com o nó do norte e em sextil com o nó do sul. E aqui a gente
conta com a possibilidade de alinhar as nossas emoções profundas ao propósito da nossa vida, pelo menos para essa semana ou para as próximas semanas, já que a gente está falando dos nodos não no mapa natal, mas no mapa para a semana, para todas as pessoas. Então, nós podemos entender esse alinhamento ao propósito de vida para nós essa semana ou nas últimas semanas e a partir das próximas. A nossa intuição e a nossa sensibilidade podem agir para a gente como um guia para o nosso caminho evolutivo. Olha que importante. E a gente mais facilmente consegue acessar os nossos recursos do passado, coisas que a gente já fez, ou em semanas passadas, ou mesmo em vidas passadas, a gente consegue acessar para usar essa semana com muita propriedade e com muita segurança. Esse aspecto traz um apoio natural para a gente desenvolver a compaixão e a entrega que o Nó do Norte traz aqui em Peixes. A gente pode utilizar esse aspecto para trabalhar a nossa capacidade de transformar os nossos padrões emocionais antigos, retirando, né, já que é Escorpião e Touro, desapegando daqueles que já não nos servem mais e permitindo que emocionalmente a gente consiga reagir diferente de como a gente reage normalmente, e esse aspecto traz um potencial de cura muito grande. Cura e acolhimento emocional. E é um aspecto muito maravilhoso que eu trouxe aqui para nós, para finalizar o vídeo que começou bastante tenso, mas com uma possibilidade grande de transformação se a gente, e cura emocional também, né? Se a gente estiver aberto para isso. Ok, pessoal? Então era isso que eu queria trazer sobre a lua cheia, potente em Escorpião, que vai trazer para nós essa semana muita intensidade. Essa lua, ela ilumina o que estava oculto e ajuda a liberar o que não serve mais. Olhem que importante, né? Porque a lua está em Escorpião. E a ajuda que a gente recebe do Sol em Touro é para nos ancorar, é para nos trazer a sensação de estar presente no mundo e para nos conectar com o que importa, para esse momento de vida e liberando o que já não serve mais. Então é um grande eixo de transformação, mesmo com os aspectos tensos difíceis, mas se a gente olhar no sentido mais amplo do que a gente pode aprender e o que a gente pode mudar em nós para evoluir, para nos tornar pessoas melhores, emocionalmente mais maduros, emocionalmente mais conscientes, então todo o trabalho que a gente tiver essa semana vai valer a pena. Ok, pessoal? Então, realmente, por enquanto era isso. Gratidão infinita, infinita, infinita para quem está me acompanhando, para quem está deixando like, fazendo comentário, compartilhando os meus vídeos, indicando o meu canal para as outras pessoas. Gratidão infinita, infinita, infinita. Por enquanto era isso. Até mais.